E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Alice Arruda e nesse vídeo aqui a gente vai resolver a questão número 7 da ficha 2 sobre as aplicações das leis de Newton. Certo? Primeiramente, gente, a gente já vê que essa questão tem uma figura e na figura parece uma mola. Eu não sei vocês, mas quando eu penso numa mola, logo me vem na cabeça a força elástica. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui essa breve revisãozinha sobre força elástica. Gente, a força elástica ela vai aparecer aonde? Nesse problema, na mola, certo? E a gente define a força elástica como menos K, que é a constante da mola, vezes a deformação da mola. Primeiramente, esse K, gente, que é a constante de mola, ele depende de características intrínsecas à mola, certo? E ele define a rigidez da mola. Ou seja, quanto maior o K de uma mola, maior é a rigidez daquela mola, ou seja, mais difícil é você comprimir a mola ou você conseguir distender a mola, é mais difícil, se o K for maior. Quanto menor o K, menos rígida é aquela mola, certo? E a deformação, gente, é justamente esse ΔX. Ah, mas como assim ΔX? Eu aprendi que força elástica é igual ao negativo de K vezes X. Sim, gente, você aprendeu totalmente certo. No caso aqui, eu só coloquei ΔX para te mostrar uma coisa. Quando a gente faz ΔX, a gente está mexendo na variação da deformação. Quando eu estou fazendo a variação, eu quero saber o x final menos o x inicial. Vamos analisar o caso que a gente distende a mola. Distendi, puxei a mola, certo? Antes eu tinha aqui uma massinha. Nessa situação aqui é a situação de equilíbrio, certo? Essa primeira aqui é de equilíbrio. A mola nem está comprimida, nem está distendida. Aí a gente vai analisar, essa aqui é a situação 1 do equilíbrio. Vamos analisar a situação 2, que é quando eu distendi essa minha mola, certo? Eu puxei a massinha para a direita. Perceba aqui que a gente orientou o sentido positivo da deformação para a direita. Ou seja, esse x aqui é um x positivo, certo? Perceba que a minha mola inicialmente estava na posição 0 e agora ela está na posição x. Então, quem vai ser esse meu ΔX para a situação 2? Vai ser x final, que é x, a posição final da molinha, menos a posição inicial, que é 0. Ou seja, se a gente considerar que o equilíbrio está no 0, a minha expressão para a força elástica vai virar menos K vezes x, certo? Então, você aprendeu totalmente correto, não tem nada de diferente no que você aprendeu. Ah, e se a gente comprimir a mola? E aí? Ainda vai seguir essa expressão? Vai sim. Vamos aqui fazer a minha deformação, certo? Quanto que eu deformei a minha mola. Perceba, gente, que a deformação é sempre a diferença do comprimento da mola quando ela está na situação do equilíbrio, certo? Veja, quanto que ela se afastou do equilíbrio, quanto que eu deformei a mola. Aí, olha, quem é a posição final? A posição final é menos x agora, porque a mola está comprimida. E a posição inicial era 0, menos o 0, eu tenho que meu ΔX é menos x. Então, nesse caso aqui, para o caso 3, a minha força, eu vou fazer aqui, gente, por causa do espaço. A força elástica, no caso 3, é menos K vezes menos x. E aí, a força elástica ela é positiva. Então, quer dizer que, nesse caso aqui, a força elástica vai apontar no sentido positivo do eixo x, que é esse sentido aqui. Aqui, a força elástica puxa para o sentido positivo, enquanto que na situação 2, a força elástica puxa no sentido negativo. E isso é totalmente intuitivo, gente. Se você pega uma mola e você empurra ela, a mola vai tentar empurrar de volta, certo? Porque se você comprime a mola, se você anda ela para um lado, ela vai te empurrar exatamente no sentido oposto. Por isso que a força elástica tem esse sinal negativo na definição dela. Por quê? Porque ela sempre aponta no sentido inverso da sua deformação. Olha aqui, na situação 2 a gente deformou para a direita. Eu deformei para cá, ó. Então a minha força elástica está apontando justamente no sentido oposto. Está apontando para a esquerda. Está apontando para o sentido negativo, porque minha deformação foi positiva. Mas se você deformou para o lado negativo, se você comprime a sua mola,
Então, a força elástica ela aponta no sentido positivo. E aí, a força elástica é positiva, certo? É simplesmente isso. Ou seja, como a força elástica ela sempre vai contrária ao movimento, ela sempre vai contrária à deformação, ela é uma força restauradora, porque ela quer que o sistema volte ao equilíbrio inicial. Por isso que se você imprime, ela quer lhe jogar de volta. E se você estica, ela quer que você volte para a posição de equilíbrio. Então, a força elástica é uma força que a gente chama de restauradora. Certo. Sabendo isso, vamos voltar lá para a nossa questão. Vamos ler, né? Então, gente, com o objetivo de estudar as características de uma mola ideal. Para o que é uma mola ideal, gente? Uma mola ideal é uma mola que não tem massa e é uma mola que ela nunca perde as propriedades elásticas dela. Como assim? No mundo real tem mola que se você puxar demais, se você distender demais, você esganiça a mola, ela não consegue voltar ao formato original dela. Você quebra a mola, você rompe as propriedades elásticas dela. Mas a gente considera que uma mola ideal nunca vai acontecer isso. Você pode puxar, você pode comprimir o máximo que você quiser e ela vai continuar perfeita. E, como eu disse também, ela não tem massa, certo? E o comportamento de um sistema oscilatório. Com o objetivo de estudar as características de uma mola ideal e o comportamento de um sistema oscilatório, um pesquisador montou um aparato experimental, ilustrado na figura ao lado. O aparato é constituído por uma mola ideal presa em uma parede fixa horizontal, um bloco de massa de 100 gramas e uma régua graduada em centímetros. Certo. Então, a gente está observando o quê? Como é que a mola vai se comportar se ela estiver num regime de um sistema oscilatório, né? Aí você pensa, o que é isso? Um sistema do regime oscilatório? Eu não estou entendendo. Calma, gente, é porque você ainda não estudou sobre isso, mas vocês vão ver que o que a questão pede para a gente consegue fazer sem problema utilizando as leis de Newton. Ou seja, se vocês se depararem com a questão assim, uma prova, pedindo uma coisa que vocês acham que você não sabem fazer, terminem de ler a questão, porque pode ser que vocês saibam fazer sim. Quando a gente terminar aqui de ler, vocês vão ver que a gente consegue resolver. Certo? Mas o que é um sistema oscilatório? Olha, primeiramente, é quando você dá, né, condições para que aquele sistema fique oscilando. Se ele for um sistema oscilatório simples e não tiver atrito, certo, gente? No mundo sem atrito, se eu solto, se essa minha molinha está ali parada, eu prendo um bloquinho e solto ela na mesma hora, esse bloquinho vai descer, vai puxar a mola para baixo e vai ficar assim, ó, subindo e descendo, para sempre. É difícil a gente imaginar isso porque a gente vive num mundo com atrito e nada oscila para sempre. Mas no sistema oscilatório perfeito, simples, sem atrito, isso seria o que iria acontecer. Então, essa pessoa aqui que montou esse aparato quer observar o comportamento da mola ideal de um sistema oscilatório, né? Então, tá. Inicialmente, a mola está no seu comprimento normal, ou seja, com uma extremidade livre e sem estar deformada. Então, a mola começa no equilíbrio, né? Não está deformada, não está deformada. Após o pesquisador colocar na extremidade livre da mola o bloco e abaixa o sistema vagarosamente até ficar em equilíbrio. Isso aqui é muito importante. Por que ele tem que abaixar vagarosamente? Gente, pensa comigo que eu acabei de falar para vocês. Se eu simplesmente prendo essa molinha, esse bloquinho na molinha e eu solto, ela vai fazer pluk e vai ficar oscilando. Mas se você baixa vagarosamente, certo? Eu estou segurando e vou aos poucos soltando, o sistema vai conseguir abaixar vagarosamente e vai parar, certo? Lembre-se que aqui vocês ainda não estão resolvendo problemas com esse tipo de atrito no ar. Então, a gente considera que não tem atrito, o ar não está interferindo, certo? Como se não tivesse ar. Então, se você solta muito rápido, o bloquinho vai ficar na oscilação eternamente, sem parar. Então, por isso que tem que ser vagarosamente. E aí a figura mostra a mola antes e depois do corpo ser pendurado na extremidade livre e a régua como referencial. Então, já que ele disse que o nosso referencial é a régua, então vamos lá, onde é que está o zero dessa régua? Está aqui. Ou seja, ele colocou que a posição de equilíbrio é o zero. Da mesma forma que a gente fez no slide anterior. A gente estava observando a deformação da mola a partir do equilíbrio. Então, olhando para essa mola aqui, o que é que a gente consegue ver? Deixa eu dar um zoom aqui que vocês vão conseguir ver melhor.
Olha só. A nossa deformação na mola foi de 0 até 25 centímetros. Então, minha deformação, meu ΔX é 25 centímetros. E pensa, se o bloquinho fez a molinha se distender para baixo, então a força elástica aponta para cima, exatamente. E aí o que a gente vai ter que achar aqui na questão? A figura mostra a mola antes e depois do corpo ser pendurado na extremidade livre e a régua como referencial. Com isso, o pesquisador determinou a constante elástica da mola. Constante elástica da mola, gente, é o K, como a gente viu também. E a gente também já viu o que é que ele significa, certo? É a rigidez da mola. E a frequência angular de oscilação. E o que é isso? Outra coisa que vocês vão aprender no futuro. Mas olha só, não se desesperem. Ah, não vou saber calcular isso, não vou fazer a questão. Não, vamos olhar para as alternativas. Tá? Olha só. Você tem 4 respostas e as 4 têm constantes de mola diferentes. E a constante de mola você sabe determinar usando a lei de Newton. Então, se você determina a constante da mola, você acha também qual seria essa frequência angular. Então, não tem por que não fazer a questão. Então, vamos lá, determinar essa constante de mola que ele está pedindo. Determinou a constante elástica da mola, a frequência angular de oscilação que o sistema terá quando for colocado a oscilar em movimento harmônico simples. Como eu disse para vocês, se o sistema entra em movimento harmônico simples, quer dizer que ele iria ficar oscilando eternamente sem parar. Certo? Então, a gente quer saber quem é essa constante da mola. Informações extras, a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, vamos lá, calcular isso aqui. Primeiramente, vamos fazer o desenho. Aqui está a mola, normalmente. Aí, você pendurou a massinha, a mola se distendeu. O que aconteceu? Essa mola tem quantas gramas? Essa massinha é de 100 gramas, gente. Problemas de física é melhor a gente resolver no sistema internacional, no SI. Então, grama é quilograma, 0,1 quilograma, certo? Outra informação que a gente teve lá do problema é que aqui era 0 e a distensão total da mola foi de 25. 25 positivo ou 25 negativo? Bem, isso vai depender, gente, de como a gente orientar nosso sistema. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é orientar o seu sistema. Eu vou orientar o meu sistema positivo aqui no sentido para baixo, tá? Então, estou orientando aqui para baixo é positivo, então esse meu 25 aqui, o meu ΔX, ele é positivo 25 centímetros. No SI, a gente bota em metros, 0,25 metros, correto. E aí, gente, quais são as forças que estão atuando neste bloquinho de massa M? A gente já sabe que vai ter força elástica apontando para onde? Se a força elástica é igual a menos constante da mola vezes a deformação, essa deformação aqui, como a gente viu, também podemos chamar só de x. Então, ela aponta no sentido contrário da deformação. Se a deformação é para baixo, a força elástica está para cima. Mas, gente, esse sistema está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, quer dizer que as forças que atuam nele se anulam, elas se equilibram. Então, eu espero que tenha uma força em que direção? Para baixo. Lembrando que aqui tem a gravidade. Então, que força é essa? Força peso. Força peso aqui apontando para baixo. Então, quer dizer que se eu somo a força peso mais a minha força elástica, eu vou ter minha força resultante, que se o sistema está em equilíbrio, essa minha força resultante, ela é nula. Isso aqui são os vetores, certo, gente? Então, vamos agora calcular o módulo, o valor de cada uma dessas forças para a gente poder determinar a constante elástica. O peso, vocês sabem que é massa vezes gravidade. E a força elástica, a gente sabe que é menos Kx. Se o sistema está em equilíbrio, se ele está parado, então as forças se anulam. Isso aqui é zero. Se a gente passa a força elástica para o lado de lá, a gente vai ficar aqui. Massa vezes a aceleração da gravidade é igual a Kx. Então, quem é K? O meu K é igual massa vezes a aceleração da gravidade dividido por x. Substituindo os valores, nós vamos ter que nosso K é igual a massa, 0,1 vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Depois a gente faz a conta para as unidades. Deixa eu apagar aqui. Isso, dividido pela deformação, que é 0,25 metros. 0,1 vezes 10 dá 1. 0,25 é 1/4. Isso aqui dá 4, certo? E as unidades? Que unidade é essa? Vamos só terminar essa parte rapidinho. Vou para problemas técnicos. Ok, voltei aqui. 0,1
é quilograma. 10 é metros por segundo ao quadrado. E na parte de baixo a gente tem metros. Gente, quilograma por metro por segundo ao quadrado é newton. Na parte de baixo sobra metro. Então, isso aqui é newton por metro. Então, nossa constante da mola é 4 newton por metro. Certo? Deixa eu provar para vocês que a gente só tem um gabarito possível nessa questão. Olha só, letra C. A gente nem precisou calcular essa frequência que ele pede. Porém, para os mais curiosos, eu vou só passar rapidinho. Essa frequência angular de oscilação, gente. Vamos voltar lá para o slide. Bem, gente, olha só, como eu estava falando, deu uma cortadinha aqui, desculpa. O vídeo parou de gravar, então eu voltei para terminar essa parte. A gente estava tentando determinar a frequência angular que teria se o nosso sistema, a nossa mola, entrasse em movimento harmônico simples, certo? A gente determina essa frequência aí angular fazendo 1 sobre 2π radiano vezes o ômega. O ômega é raiz de K sobre M. Ômega, gente, é raiz de K sobre M. Isso aqui é a velocidade angular. E essa aqui é a frequência angular que a gente quer determinar. A gente sabe o valor de K e sabe o valor de M. A gente vai dividir 4 Nm por 0,1 kg. Daqui, gente, vai ser raiz de 40, que vai ser igual a 6,32 radiano por segundo. Bem, é isso aí, gente. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima.